Boa noite, meus amigos da Rede CNT, uma rede da família Martins. Estamos de volta para mais um Jogo do Poder. Hoje recebo Clair da Flora Martins, que é advogada, presidente do Instituto Reage Brasil e integrante do movimento Auditoria da Dívida Pública. Antes de começar o bate-papo com a doutora Clair, nós vamos a Brasília com José Marcelo para as notícias da semana. Olá, eu sou o José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. A ex-presidente Dilma Rousseff contrariou as expectativas e, além de fazer um discurso de defesa do mandato, fez questão de responder às perguntas dos senadores durante a votação do impeachment. Durante mais de 15 horas, ela respondeu a cada questionamento. Ciente de que a guerra pelo mandato estava perdida, Dilma Rousseff usou o tempo para defender a própria biografia. A ex-guerrilheira, na luta contra a ditadura, repetiu várias vezes aos senadores que a cassação do mandato seria uma injustiça e que a história vai deixar isso claro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o cantor e compositor Chico Buarque acompanharam da galeria. Enquanto os senadores discutiam o processo de impeachment, cineastas registravam todos os momentos para documentários sobre mais este fato da marcante história política brasileira. Mas as filmagens provocaram polêmicas. Eles chegaram a ser criticados por alguns opositores e apoiadores de Dilma Rousseff. Os aliados da petista alegaram que o filme estava sendo feito, financiado pelo PT, para retratar o afastamento da presidente como um golpe de Estado. Alguns parlamentares acreditam que os fatos podem ser distorcidos e as falas editadas para realçar um determinado ponto de vista. O Comitê Rio 2016 fez algumas mudanças na Paralimpíada para estimular a venda de ingressos, que já aumentou. O hino do embaixador dos Jogos, Ronaldinho Gaúcho, promete embalar a festa e já tem fila nas bilheterias. Entre as modalidades mais procuradas estão natação, atletismo, futebol de 5 e vôlei sentado. Os ingressos também estão mais baratos para competições como bocha e atletismo. Quem comprou mais caro terá reembolso depois dos jogos. Além disso, não haverá lugares marcados. Outra mudança é a redução do número de arenas. Das 32 utilizadas na Olimpíada, vão ser usadas 21. Economia. Dados do IBGE apontam que a taxa de desemprego subiu para 11,6% no trimestre encerrado em julho. É a maior desde 2012, quando o Instituto começou a série histórica e também a 7ª maior do mundo em termos percentuais. O desemprego só não é maior do que o da África do Sul, Espanha, Montenegro, Jordânia, Croácia e Chipre. De maio a julho, 11.800.000 brasileiros estavam desocupados. E o número de empregos formais também diminuiu. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, logo depois do CNT Jornal. Retornamos aos estudos da Rede CNT em Curitiba para o início do bate-papo com a doutora Clair da Flora Martins, advogada e integrante do movimento da Auditoria Cidadã da Dívida. Bom, boa noite, Clair, prazer em revê-la. Boa noite. Prazer imenso estar aqui participando deste programa, principalmente debatendo esse assunto tão importante para a nação. O que é esse movimento Auditoria Cidadã da Dívida? Como é que ele nasceu e qual é a finalidade? Então, esse movimento nasceu no ano de 2000, quando diversas entidades fizeram um plebiscito para avaliar junto à população se deveria continuar pagando a dívida externa sem uma auditoria, se deveria gastar um percentual grande do orçamento para o pagamento dos juros da dívida pública, se deveria continuar numa relação direta com o Fundo Monetário Internacional. E a população participou efetivamente, diversas igrejas participaram desse processo também, levando à população essa mensagem, e foram ouvidas 6 milhões de brasileiros, 6 milhões de pessoas. Foram mais de 3.400 municípios no país. E a população respondeu que não. E a partir de então, o movimento continuou
e se institucionalizou. Nós temos uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo, então, lutar para que haja uma auditoria da dívida pública brasileira, interna e externa, nos termos do artigo 26 do Ato das Disposições Transitórias Constitucionais. Esse movimento ele é organização nacional. Como é que ele funciona nos estados, nos municípios? Então, ele é dividido em núcleos, em diversos estados, né? Nós temos aqui no Paraná alguns núcleos e também diversas entidades participam. Não só cidadãos comuns, como entidades integram essa associação. Agora, uma pessoa física que queira participar disso... Pode livremente. Como é que faz para participar? Tem um site, né, da auditoria, www.auditoriacidadandadívida.org.br, onde as pessoas podem adentrar, então, nesse site e buscar informações de como participar. Tem diversos núcleos em todos os estados. Nós fazemos também muitas mobilizações, audiências públicas, não só nos estados, palestras nas universidades, em diversas instituições, audiências públicas na Câmara Federal, no Senado, produzimos documentos, livros, enfim, fazemos uma mobilização nacional para demonstrar o que é essa dívida pública, né? Como que ela foi construída ao longo desse tempo, o que é o sistema da dívida pública que faz com que os recursos, né, os recursos do poder público, da população, para direcionar para o sistema financeiro, quais são os mecanismos desse sistema da dívida, não só a nível do nosso país, mas em outros países. Também alguns integrantes dessa associação participam de auditorias em outros países, como já, por exemplo, a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma das coordenadoras nacionais desse movimento, participou da auditoria do Equador. Enfim, desenvolvemos inúmeras... O Equador fez auditoria? Fez uma auditoria em 2009. Então, para o cidadão, a entidade, quem quiser entrar em contato para ter acesso às informações, eventualmente promover um evento a respeito dessa questão, é no www.auditoriacidadandadívida.org.br. Ok. E lá, nesse endereço, vão encontrar as formas de convocar pessoas, de participar desse debate. É importante dizer que está na nossa Constituição lá uma obrigação do país fazer essa auditoria. Isso é uma disposição constitucional. Exatamente. Que nós não... Desde 1988 até hoje não. Isso. E eu, assim, fui deputada federal. Durante o meu mandato, eu foquei essa questão da dívida e consegui assinatura, o número de assinaturas necessárias, tanto da Câmara como do Senado, porque tem que ser uma comissão mista, tanto da Câmara como do Senado, então integrantes, né, de deputados e senadores, para realizar essa auditoria. Eu consegui, então, o número necessário e protocolei esse pedido na Câmara Federal, no Congresso. Mas foi exatamente no dia onde estava sendo protocolado uma CPI do Mensalão. Aí, que estava na minha frente. Aí foi instalada aquela CPI, não tinha um clima político a partir de então para realizar essa... O requerimento não era de uma CPI, era de uma auditoria. É uma CPMI que tem que fazer. E nessa CPMI vai ser feita a auditoria. Isso que eu ia perguntar, qual seria a forma disso? Porque se você, por exemplo, tem uma dívida num banco, e num dado momento você desconfia que você pagou tanto tempo aquilo, que você já pagou o principal e que você ali está pagando só serviço de juro, e você desconfia que tem algum abuso do banco, você contrata um advogado, entra com ação e um juiz vai lá nomear um perito e examinar aquela dívida para saber se de fato o que está sendo praticado ali é justo, e se não for ele dá uma sentença e
e coloca a dívida no lugar que ela tem que estar, né? Como ela deveria estar sendo de fato praticada. Esse é o objetivo, então. A ideia é contratar um instituto internacional ou constituir um instituto, uma comissão de brasileiros, especialistas nisso, que possam aferir a dívida. Esse é a forma. Na verdade, sim, essa auditoria ela é feita no Congresso, pelos deputados e senadores, e claro que conta com todo um aparato para ajudar nessa investigação, nessa auditoria. Tem que analisar todos os contratos que foram feitos, ver os mecanismos do crescimento da dívida, se há ilícitos, se há ilegitimidade, se há prescrição de dívidas, né? Enfim, fazer uma auditoria para verificar exatamente o que devemos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo e na volta eu quero que você me diga por que isso não acontece. Isso é tão simples, né? Fazer essa auditoria. Com certeza. Aqui talvez valha aquele ditado que as pessoas gostam de citar tanto, né? Quem não deve não teme. Exatamente. Mas isso depois dos comerciais. Daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com a doutora Clair, da Flora Martins, sobre dívida pública. Bom, por que, afinal de contas, essa auditoria, então, não acontece? Porque o que é de mal fazer uma auditoria, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá olhar. Se realmente a dívida for legítima, nós vamos continuar pagando como estamos pagando. Se não, por que, afinal de contas, isso não acontece? Que forças impedem que o Congresso Nacional faça, ou o governo federal faça essa... Porque o governo poderia querer fazer e fazer, ele não precisa nem de aprovação do Congresso. Na verdade, o sistema financeiro, ele domina o mundo. E o Brasil está na mesma situação, assim como outros países da América Latina. A população, de outro lado, também não tem uma consciência do que isso representa, do que essa dívida representa. Nós temos uma dívida hoje pública, interna, de 3,9 trilhões. Eu tenho o gráfico, pedi para a produção colocar. Sim. Enquanto você vai falando, pois não. E uma dívida externa de 545 bilhões. Essa dívida pública, ela impacta o desenvolvimento econômico e social do país. Está lá, ó. Então. Essa daí é de 2014, 42,42%. Isso representa quanto em real? Então, do que nós pagamos ali do orçamento, foram, em 2015, 962 bilhões de juros e amortizações. Quase 1 trilhão. É quase mais 30% do orçamento. Exatamente. Mais, né? Mais, porque 2015 não chegava a 3 trilhões de orçamento. Então, imagine se esses recursos fossem direcionados para a saúde e para a educação. Quando nós pagamos 42%, 45% de juros e amortizações por ano, nós temos um percentual aí para a saúde de 4,14% e para a educação de 3,9%. Então, é um disparate muito grande. Apenas para o telespectador alcançar o que está sendo dito, assim, se você tivesse um salário de R$1.000, né, significa que você estaria pagando mais de R$400 para pagamento dos juros e amortizações. Né? Ou seja, você teria que viver com R$600. Se você não tivesse esse encargo de R$400 de juros, você poderia usar os outros 400 para satisfazer. Basicamente essa a proporção. Exatamente. Então, eu estava falando que a população ela não tem consciência do que isso significa, do que isso reflete, né, na sua vida cotidiana. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança. Não tem moradia, não tem saneamento básico. Exatamente. Então, eu acho que se a população tivesse consciência, ela procuraria discutir um projeto para o Brasil, né? E eleger representantes que representassem aquele ideário.
Mas hoje nós, infelizmente, né, temos aí representantes que estão aliados com o sistema financeiro. Aliás, os bancos são grandes doadores para as campanhas Para as eleitorais. campanhas eleitorais. Graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal proibiu essa coisa feia. O financiamento empresarial, privado, né? Empresarial de campanha. Eu espero que a partir de agora haja mudanças substanciais aí na correlação de forças, na disputa com igualdade de candidatos, né? Para eleger realmente representantes que no Congresso Nacional que representem interesses aí da população. Basicamente o seguinte, a confiança, fala-se muito em confiança do mercado, né? As pessoas não sabem direito o que é isso, porque o mercado não é uma pessoa, né? Você tem que confiar nela ou não tem que confiar nela, ou ele tem que confiar em você. O mercado age segundo os seus interesses, então a confiança dele depende da sujeição do governo aos seus desígnios. O que o mercado quer? Que o governo mantenha um superávit primário alto para pagamento. Juros altíssimos para pagar, lógico, para continuar alimentando a dívida e para pagar a dívida. Então, se o governo não faz isso, ele perde a confiança do mercado. Como enfrentar esse processo, né, com o grau de desconhecimento da população a respeito disso? Então, esse é o objetivo do nosso movimento, colocar esse tema em debate, né? O valor da dívida, o quanto isso afeta a população, quais os mecanismos que o sistema financeiro utiliza para, então, subtrair esses recursos públicos, direcionar para o sistema financeiro, os recursos da população. Então, esse é o nosso objetivo. Enquanto, eu acho que esse objetivo, ele deveria ser não só do nosso país, como também de outros países aí da América Latina, dos países emergentes, né, entre aspas. Aí. Na Grécia, isso foi amplamente discutido, mas, na última eleição. Mas, infelizmente, apesar da população ter dado condições ao candidato, lá, ao presidente, para que realmente não pagasse a dívida, não fizesse aqueles ajustes fiscais que estavam cobrando que o governo fizesse, mas infelizmente Mas mesmo assim, o governo sucumbiu. Apesar disso, na negociação, as condições que a Grécia obteve eram muito melhores do que aquelas que estavam sendo oferecidas anteriormente. Né? Quer dizer, o fato de você brigar gera ganhos. Né? Nessa medida, talvez realmente uma auditoria pudesse nos ajudar no diálogo com o mercado. Com certeza. Nós tivemos aqui no país, em 1931, uma auditoria que foi feita pelo Getúlio Vargas. E, na oportunidade, nós conseguimos reduzir a dívida pública num percentual muito acentuado, inclusive reduzir juros e tudo mais. E temos outros exemplos recentes. Em 2009, o Equador, que também reduziu a sua dívida pública em 70%. Então, é um mecanismo importante para a redução da dívida, né? Mas, assim, esse movimento... Os agentes políticos têm que se comprometer com isso. Eu não imagino que um candidato a presidente da República que diga que vai fazer isso receba qualquer centavo de contribuição dos bancos, né? Talvez mas, porque assim, eles contribuam tanto para impedir, né? É que o nosso objetivo também ele não se limita só a lutar para fazer auditoria para reduzir a dívida. Nós também temos um movimento para não aumentar a dívida, né? Então, por exemplo, temos uma campanha contra os juros altos, pela redução dos juros, que o Brasil tem os juros mais altos do mundo. Do mundo, né? Então, imagine, nós temos uma dívida de 3 trilhões e 900 bilhões, temos um percentual dos juros de 16% sobre esse valor, imagine quanto que isso resulta. Se nós tivéssemos juros de 0,5%, 1%, juros internacionais, Unidos, na Alemanha, logicamente 1%, 0,5% sobre 4 trilhões seria diferente do que 16, né? Certo. Então, o objetivo nosso não é só lutar pela auditoria, pela redução dos juros, para que ela também não seja ampliada.
nós queremos a mudança do modelo econômico, né? Que hoje está embasado na questão dos juros altos e também na questão aí, por exemplo, no modelo ainda desde a época do Brasil colônia. Nós continuamos exportando os produtos primários, né? Sem beneficiar o produto, né? Então, é também uma forma... Eu vou te interromper para poder falar disso no próximo bloco, sobre essa questão justamente de quais são as soluções que nós temos à nossa disposição como país soberano para tratar desse assunto de modo a tornar mais humano, né, esse processo todo de exclusão que é criado por essa dívida tão irracível. Mas isso depois dos comerciais. Voltamos aos estudos da Rede CNV para a sequência do Jogo do Poder hoje com a doutora Clair da Flora Martins. Bom, nós falamos aqui no final do segundo bloco da questão das soluções para se encaminhar essa questão da dívida. Tem esse movimento, né? Há um movimento dentro do Congresso Nacional a respeito disso e o que mais de iniciativa tem? Porque as pessoas tendem a ideologizar isso, né? Quando alguém fala, vamos fazer uma auditoria da dívida, alguém fala, esse cara é comunista, é de esquerda, tá aqui. Isso não tem nada a ver com essa questão ideológica, né? É um problema de soberania nacional, né? Do Brasil olhar e talvez essa seja a forma mais curta de nós melhorarmos o nosso capitalismo, torná-lo melhor, se a gente tiver mais recursos para fazer os investimentos, distribuição de renda, porque mercado precisa de gente, né? O capitalismo não dá certo se o mercado não tiver muita gente consumindo. Enfim, não é uma questão ideológica essa, né? Então, quem está envolvido nisso efetivamente e quais são os desdobramentos que nós temos, quais os projetos ligados a isso que nós temos acontecendo? Então, recentemente nós criamos lá uma frente parlamentar de acompanhamento da dívida pública para debater essas questões, né? E já houve também no Congresso Nacional, acho que em 2010, uma auditoria da dívida pública. E lá já chegou à conclusão, através da análise de diversos documentos, de que haveria muitos ilícitos nesses contratos, né, e até dívidas prescritas. Só que nós precisamos realmente atender o que está no ato das disposições transitórias constitucionais, que é, então, essa CPMI, a forma que a Constituição determina prevê, que seja através de uma CPMI. Exatamente. Enquanto nós não conseguimos isso, que é uma correlação de força, nós temos que ter no Congresso deputados e senadores que tenham consciência da necessidade de fazer essa auditoria e temos que criar também, junto à população, né, uma pressão sobre o Congresso e também uma consciência da sociedade sobre o que significa essa dívida e o que ela representa de impacto sobre o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Mas, como eu estava falando, o nosso objetivo também, ele não é só fazer essa auditoria, reduzir a dívida, mas sim lutar para que ela não cresça mais. E aí, então, a campanha pela redução dos juros, medidas contra a possibilidade de juros sobre juros, que é o anatocismo. Aliás, exatamente. A Bíblia é contra isso, né? Certamente quem elaborou a Bíblia estava preocupado com a escravização dos cristãos, né? Porque a usura escraviza as pessoas. Exatamente. Também a desmistificação de algumas propostas de ajustes fiscais em detrimento dos salários da população, diversos, ou mesmo assim a denúncia de projetos que prejudicam
os aposentados, os trabalhadores. Enfim, esse é um movimento que tem assim, diversos braços, né? E eu queria salientar aqui que esse sistema financeiro ele avança não só sobre a arrecadação dos impostos, sobre o poder público, né? Sobre o dinheiro público, mas também sobre o salário, as aposentadorias dos cidadãos. Recentemente foi aprovada uma medida provisória, agora transformada em lei, que avançou sobre o Fundo de Garantia do Trabalhador, né? Nós temos aí uma legislação já sobre os empréstimos consignados, que possibilita que 40% do salário dos cidadãos seja destinado, então, aos empréstimos, né? E agora, recentemente, eu digo assim, o sistema financeiro ele avançou não só sobre o salário, que antes era intangível, não podia ser penhorado, né? Já 40% já nós podemos destinar para empréstimos, né? Vinculados a empréstimos, mas agora o sistema financeiro avançou sobre o fundo de garantia. Então, é possível fazer empréstimos consignados de dívidas, então, contraídas. Colocando o fundo de garantia como garantia. 10% do fundo de garantia e 40%, total dos 40% da multa da rescisão, né? Então, o fundo de garantia, ele é destinado, então, a preservar aquele trabalhador numa época de demissão. E os bancos estão tomando conta disso. Então, hoje nós temos 11,6 milhões, 11.600.000 brasileiros desempregados, né? E emprestando dinheiro. E o sistema financeiro, então, como estava inadimplente, né, os trabalhadores estavam inadimplentes, avançou sobre o fundo de garantia. Então, são todos mecanismos que nós falamos, né, denunciamos, que o sistema da dívida tem. Então, para subtrair recursos públicos e recursos dos trabalhadores. Clair, nós podíamos ficar falando o dia todo sobre isso aqui, mas não dá, acabou o tempo. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que a população participe desse movimento. Perfeitamente. Vocês estiveram conosco até agora, muitíssimo obrigado. Vamos falando durante a semana pelo www.jogodopoderparaná.com.br. No próximo vídeo eu estou aqui de volta para mais um Jogo do Poder. Uma grande semana e um grande abraço a todos.